A gente continua. Então, eu pergunto para a Mirella como os educadores e comunicadores, porque a Mirella, como educadora e comunicadora, vê o processo de mediatização. Enquanto educador, eu acho uma catástrofe, é horrível, mesmo porque, se a gente for pensar nos professores hoje nas escolas, a grande maioria que está entrando nas escolas hoje para dar aula, eles têm uma aversão a qualquer tipo de tecnologia. Por quê? Porque os alunos deles já dominam a tecnologia muito antes deles. Sim. Então, são gerações diferentes, né? Então, enquanto educadora, eu acho horrível, porque eu vou entrar no lugar e a pessoa vai estar dominando a tecnologia muito antes de mim. Por quê? Porque eu tenho já os meus ranços, né? As coisas que eu não consigo fazer. E, de certa forma, não se conversam. Não, e não se conversa. Então, assim, o educador, para ele, é extremamente complicado chegar na sala de aula e dar conta de uma nova metodologia, com novas ferramentas, tá? Um conteúdo qualquer. Sendo que seria assim, olha, uma maravilha, imagina. Professor de matemática vai explicar a regra de 3, tá? Para os menores. Todos eles já têm celular. Tá? E assim, eu não estou falando numa escola particular. Eu estou falando em escola pública, municipal. Nos grupos que eu trabalho, todos eles têm celular. E os celulares deles são muito melhores que os meus. Que o meu, né? Tá, minha filha tem um celular melhor que o meu. Eles precisam ter coisas mais avançadas. Mas assim, todos os alunos têm celular na sala de aula. Na quarta, quinta série, eles são todos aparelhados, né? Um professor, para trabalhar regras de 3 em matemática, pode usar o celular do aluno. O professor que está trabalhando português, ele pode fazer aquela brincadeira que, não sei se vocês lembram, mas a gente escrevia uma linha, né, de uma folha, e passava adiante para o colega continuar. Isso aí dá para fazer com as tecnologias, certo? Então, o que vale é muito da criatividade do educador, tá? E eu estava lendo esses dias um texto do Ismar Soares, né? E daí ele coloca que a gente tem 2 pontos que são... não são pontos. A gente tem algumas rixas, né, diárias. A comunicação e a educação. O pessoal da educação, eles não querem enxergar a comunicação. Porque aquilo vai desestruturar todo o meio deles, né? E o pessoal da comunicação acha que só aqueles que, tá, não conseguem nada no mercado são os que vão para a área da educação. Tá? Então, eu, Mirella, não gosto de trabalhar no mercado, então o que eu quero? Eu quero fazer projeto social. Só que não é isso, né? Tu poderia trabalhar em qualquer outra área, mas o profissional que trabalha com educomunicação, ele gosta mesmo de estar nas escolas, ver o que está acontecendo, sentir do lado da educação e não do lado do mercado. Para mim não me interessa muito o mercado. E o mercado, inclusive, me atinge no momento que eu estou lá no Menino Deus e veio uma menina para mim de 13 anos, tá, dizer que a mãe dela não consegue emprego porque o endereço dela é do Menino Deus. Que a mídia fala muito na violência e tal, nos bairros, né, principalmente Bom Jesus, ali, Menino Deus, aqueles bairros daquele lado da cidade. Tem muita gente que não consegue emprego só pelo fato de residir naquele local. Né? Então, isso aí me atrapalha, né, enquanto comunicadora. Continuando um pouco esse assunto e ainda para finalizar, então, a minha última pergunta é de que forma, então, vocês dois acham que as políticas públicas podem trabalhar a educomunicação? Bom, começando por mim, eu acho que é primeiro direcionando recurso. Quer dizer, fundamentalmente para mim, assim, a política pública ela é central para organizar o processo social e ela é fundamental para o crescimento da democracia. Ou seja, é por volta da ideia de política pública que tu consegue ampliar, digamos, o acesso a uma série de coisas. E fundamentalmente numa sociedade como a brasileira, onde o Estado sempre foi apropriado por grupos dominantes, por pessoas muito ricas, por interesses muito particulares, entendeu? A política pública como um direito social soa estranho na tradição e na cultura. Vide que muitas vezes a política pública aparece como um favor para grupos sociais, que
acabam enxergando isso também como um favor, porque nunca tiveram a experiência do acesso. E esse acesso sempre teve mediado por uma lógica de poder. E um poder que não é legítimo, porque é justamente a possibilidade de que, garantindo o conta-gota do recurso, esse senhor de tudo possa continuar se perpetuando. Né? E aí pensar na possibilidade de recursos que são de direitos se vincularem a estruturas sociais como escolas na sociedade e potencializar tremendamente o trabalho pedagógico, afetaria e afeta imensamente a estrutura, porque passa a exigir de todo mundo. Ou seja, eu sonho com a sociedade onde um laboratório de informática com 25 equipamentos, todo equipado, ficar fechado por 6 meses, seja considerado um crime público. E que as pessoas que fizeram isso sejam responsabilizadas. E acontece. E acontece. Eu estou repetindo isso porque isso acontece no nosso contexto. No resto do Brasil, tremendamente. Mas eu sonho em algumas comunidades onde eu estou, digamos assim, que nós consigamos fazer com que o que já se faz em outros lugares, por exemplo, o sinal da internet seja absolutamente democratizado pelos kits populares, que não é mais do que um pedaço de pau, uma latinha de Nescau, um pouco de Bombril e muito fio espalhado por tudo que é lugar. E as pessoas possam, a partir de um computador que a universidade não ocupa mais, entrar cada vez mais nesse processo, digamos, de democratização digital que a nossa sociedade requer. E que mais tarde vai servir para o telefone, porque, veja bem, ninguém numa comunidade pobre pode pagar um sinal, entendeu, de telefonia sem fio. E todo mundo tem o seu aparelho com Wi-Fi. Imagine uma redezinha clandestina espalhada por aí. Está todo mundo navegando. Entendeu? Quer dizer, são essas lógicas de inclusão, indiferente da sua legalidade. Aqui é uma condição que o direito moderno trabalha. Na educação isso é central porque, digamos assim, proporciona enfrentar um certo moralismo que graça entre os professores. Há uma diferença entre a ideia de moralidade e a legitimidade. E muitas vezes a moralidade é confundida com o moralismo. E um moralismo estruturado com base em poder, com base em acesso. Ou seja, quem pode é moralmente aceito. Quem não pode não alcançou esse determinado conjunto de legitimidade. A ideia é que professores avancem esse sinal e digam para os seus alunos que eles podem fazer sim. E que o professor vai aguentar com eles as broncas, entendeu? E devagarinho mostrar numa comunidade que determinadas coisas estão ao alcance. Basta que a gente pule um pouquinho dessa margem de uma moralidade que, infelizmente, muitas escolas acabam reproduzindo. Quer dizer, eu acho que o papel desses projetos e o papel, digamos assim, entre outros conjuntos de categorias da educomunicação, é justamente mostrar que essas margens não são tão distantes. Elas podem ser, digamos assim, puladas, as fissuras reconstruídas e, quem sabe, nós entrarmos em uma outra esfera de ação dos indivíduos, de lógicas libertárias. Eu acho, pelo menos é esse o sentido, digamos, de trabalho que a gente leva. Então eu agradeço a presença de vocês e conversar foi muito bom. Obrigada, César. Obrigada, Mirella. De nada. É isso aí.